Tudo e todas as coisas está no ar. E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta ao nosso canal Tudo e Todas as Coisas. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa palavra, aos nossos 7 segredos sobre a felicidade. E felizes são os que se posicionam. Por quê? Porque são pessoas livres. No primeiro episódio eu perguntei se você é feliz. E a minha resposta para essa mesma pergunta é: sim, eu sou feliz. E você é? Eu sou feliz porque eu sou livre. Porque um dia eu tomei uma decisão que mudou a minha história. Aos 21 anos, o banco liberou uma poupança que minha mãe fez para mim e para o meu irmão. E ela sugeriu que nós comprássemos um carro. Ele ainda não tinha carteira, então eu seria oficialmente a motorista. Pensei, aí sim, top, vou ter liberdade. Conseguiria ir para qualquer lugar, em qualquer horário, sair com os amigos sem depender de ninguém. Liberdade total. Vimos vários anúncios, os carros eram muitos, tinha muitas opções, muitas lojas, porém nenhuma cabia em nosso orçamento à vista. Teríamos que parcelar o restante e somente eu trabalhava. Então não seria só o seguro, a gasolina, o IPVA, a manutenção. Eu pagaria também as parcelas e ainda teria a obrigação de ser motorista de alguém. Analisei a situação e percebi que a liberdade estava cheia de condições e obrigações que tiram a liberdade. Então, não ia adiantar nada. Mas lembrando aquela decisão que eu tomei que mudou minha vida? Me ensinou e vejo que tenho que aplicar isso a cada dia, é que temos que nos posicionar diante das circunstâncias, dizer sim para o que eu quero e não para o que eu não quero. O que passar disso é dúvida, e a pior coisa que existe é viver na dúvida. Por quê? Porque é impossível chegar em algum lugar se você não sabe o destino. Sabe o Waze? Ele nunca vai funcionar se você não souber para onde colocar. Então eu conversei com a minha família e falei: não quero comprar o carro, quero viajar. Pense na discussão. Mas presente é presente e parte do dinheiro era meu. Então eu poderia deixar minha mãe controlar não poderia deixar minha mãe controlar a minha vida. Talvez ela pudesse tomar as decisões por mim, mas eu disse não para o que era não. Sabe quando alguém tenta te controlar? É a pior coisa do mundo. E se você deixa que esse controle aconteça? É a pior sensação de todas. Já aconteceu comigo várias vezes e eu pensava: deixa de ser trouxa. Até quando o controle vai ficar nas mãos das pessoas erradas? Por quê? Porque a decisão que eu tomei na minha vida é que o controle seria entregue para Jesus. Eu decidi entregar o controle da minha vida para Jesus. E quando ele fala não, é não. E quando ele diz sim, é sim. Eu decidi viajar e tive que me virar. Corri atrás de cheque para parcelar a viagem, porque o valor que eu tinha seria para dar uma entrada e o restante gastar lá. Tirei o passaporte, troquei dinheiro por dólares, euros, recebi encomendas de presente da família inteira. Muitos não acreditaram que eu faria isso, mas eu fiz. Muitos olharam para mim e pensaram: cara, ele não tem impulso para poder fazer isso. Será que ela vai mesmo? E eu fui atrás de tudo que eu precisava. Eu consegui cheque no meu nome, eu consegui conversar na agência de turismo, descobri um local para poder trocar o dinheiro do real pelas outras moedas. São coisas, são detalhes que às vezes parecem simples. Ah, vou viajar, beleza, entra no avião e vai. Não é bem assim. Tem que tirar passaporte, tem que fazer todos os detalhes, ter roupa específica, organizar a mala para os dias específicos. Então eu conversei com muita gente que já viajou para Israel e tentei entender o clima de Israel, tentei entender como que funcionava lá, tentei entender o clima da Europa, pesquisei como que seria a temperatura na época que nós estivéssemos lá, porque a gente tem que ter roupa de frio e roupa de calor. Não conhecia muito bem como que seria em relação à língua lá em Israel, mas eu falava inglês. Então eu tive que observar, analisar e ir fazendo conforme era possível. Mas digo para vocês, que decisão maravilhosa. Se eu tivesse comprado o carro, eu não teria gostado e me sentiria escrava da situação. Por quê? Porque nós nos tornamos escravos daquilo ou de quem não gostamos. Às vezes a gente deposita energia demais nisso. Então, se você puder que alguma situação aconteça, evite. Mas se não der, simplesmente deixa pra lá. Sabe por quê? Porque essas coisas não fazem sentido. Então, ao invés de dizer
eu não gosto, fala assim, não faz sentido, então aquilo fica de lado e o seu cérebro entende que você não pode gastar energia com aquilo que você não gosta ou de quem você não gosta. Por quê? Porque isso tira a sua liberdade. Eu tive a oportunidade de conhecer Paris, Roma e Israel na minha primeira viagem. Eu fui para Disney, eu senti um frio que eu não conhecia direito aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer lugares em Roma que poucas pessoas já tiveram a chance de ver. Lugares históricos, como Coliseu, lugares onde a gente sabe que a história aconteceu e que foi viva ali e a gente consegue sentir a atmosfera, o clima do lugar. Eu tive a oportunidade de conhecer não só Tel Aviv, não só Jerusalém, mas várias cidades de Israel. Eu tive a oportunidade de caminhar em lugares que pessoas caminharam há 2000 anos atrás. Eu tive a oportunidade de ver coisas que não têm a ver com o nosso contexto hoje. Quando a gente lê, a gente não entende o que significa, mas de repente tudo faz sentido, como por exemplo, tem uma passagem que fala sobre o rico não pode passar no buraco da agulha. A gente pensa numa agulha de costura, uma linha bem fininha e uma agulha bem pequenininha de metal, e na verdade não tem nada a ver com isso. Se trata de uma passagem que tem lá na Cidade Velha e que é pequena, mas é possível acontecer. Então um camelo sim pode passar pelo buraco da agulha. Dá trabalho, não é fácil, mas acontece. Então eu treinei o meu inglês, eu fui com pessoas que algumas eu conhecia mais de perto, outras mais de longe, eu fiz novos amigos, eu conheci pessoas de outros lugares, eu saí do meu país pela primeira vez e a minha mente abriu para um mundo novo, que antes só tinha um formato 3D, 2D, sabe quando você vê tudo pela tela? O mundo para mim era formato 2D, de repente eu descobri que é mais que 2D, mais que 3D. Que eu posso tocar, que eu posso sentir o cheiro, que eu posso ir, que eu posso ver ao vivo, que eu posso tirar uma foto. Eu me posicionei e eu experimentei mais da liberdade que eu já conhecia, mas eu conheci um pouquinho mais. E quantas vezes a gente deixa de conhecer essa liberdade porque a gente abre mão dos nossos posicionamentos, dos nossos pensamentos, das nossas opiniões, e a gente dá a oportunidade de outra pessoa controlar aquilo que nós deveríamos. Se você quer ser feliz, se posicione. Diga sim para o que é sim e não para o que é não. Valorize a sua liberdade. Porque se você não fizer isso por você, ninguém mais vai fazer. Então essa semana, pense a respeito disso. A minha liberdade, a minha vida, o controle de tudo está nas mãos de quem? Quantas pessoas têm tentado tirar isso de mim? Até quando eu vou ser trouxa e vou deixar isso acontecer? Porque ninguém, se você fizer, não vai fazer por você. Sabe, quando a pessoa chegar em você e falar assim, mas isso, mas aquilo, não sei o quê, olha pra ela e fala assim, cara, toma conta da sua vida, porque tô eu cuidando aqui da minha. Tá? Às vezes parece duro falar dessa maneira, mas tem pessoas que só se você for bem claro, falando dessa maneira, que ela vai entender. Então não perca tempo. Não gaste energia com coisas que você não precisa gastar. Cuide da sua liberdade, porque ser feliz é viver livre. É isso, pessoal. Pessoas são importantes, mas para amar os outros, você tem que amar a si mesmo. No próximo episódio, nós descobriremos o terceiro segredo da felicidade. Falou, galera!